do nosso próximo painel, Arquitetura e Urbanismo, reúne profissionais alinhados com o nosso tempo, que fazem a diferença, seja com o que pensam, criam, executam ou propõem. Com grande prazer recebemos agora o arquiteto Ciro Pironde para falar sobre arquitetura, cidade e natureza. Ciro é arquiteto e urbanista formado pela Universidade Brás Cubas e doutorado pela Universidade Politécnica da Catalunha, na Espanha. É diretor e idealizador da Escola da Cidade, diretor da Ciro Pironde Arquitetos Associados e diretor executivo da Fundação Oscar Niemeyer. Seja muito bem-vindo, Ciro Pironde. Bem, boa noite a todos. Agora, queria agradecer essa oportunidade de estar aqui hoje, conversando com todos, abrindo uma conversa fundamental, urgente, oportuna, nesse momento em que vivemos nesse planeta. Queria cumprimentar a belíssima exposição do Gustavo, dos seus trabalhos, que eu conheço e admiro muito. Parabéns. Eu vou ficar uns... são 15 ou 20 minutos, me parece que nós temos, não é? 20 também. Eu vou começar contando uma história. Vocês estão vendo essa imagem aqui? Essa imagem é fruto de uma fotografia feita a aproximadamente 9 bilhões de quilômetros e 200 milhões da Terra por uma expedição da NASA chamada Voyager. Foram duas naves que saíram pelo universo, de alguma maneira tentando levar tudo aquilo que a humanidade tinha feito de melhor. Dentro dela estavam gravadas a Nona Sinfonia de Beethoven, alguns trechos da obra de Shakespeare, um mapa celeste onde colocava a Terra no seu ponto, e na segunda nave que foi para essa viagem, que viajava de acordo com os impulsos do próprio planeta, dos planetas, é a primeira vez que a Terra foi fotografada fora do seu sistema a tanta distância. Aquele pálido ponto azul que vocês veem ali no centro da foto, somos nós. E esse senhor que fez isso foi um grande astrônomo, o diretor da NASA dos Assuntos Especiais, chamado Carl Sagan, conhecido por todos nós, porque ele foi o homem que popularizou a astronomia. Foi o senhor que, num determinado momento, teve a ousadia de criar esse plano para a NASA, e a NASA encampou, levando para o universo quem somos nós. E nesse momento ele fez uma ação muito corajosa, porque ele mandou dados matemáticos lá para a nave, antes que ela se escapasse do sistema, do controle da NASA, virou a nave para a Terra e fez essa foto fantástica a 9 bilhões de quilômetros. É incrível isso, porque logo que ele recebeu essa foto da NASA, ele escreveu um texto que depois virou um livro fantástico, chamado O Pálido Ponto Azul no Universo. Nós somos um pálido ponto azul. E aí ele escreve, nesse texto que eu recomendo a todos lerem, é muito bonito, ele diz assim: esses somos nós. Aqui viveram todos os reis, todos os súditos, todos os políticos corruptos, todos os poetas, todos os amantes, e por enquanto é a única casa que ainda temos. Esse pálido ponto azul. No entretanto, é nele que nós trabalhamos, vivemos, amamos, temos as guerras, infelizmente, construímos as nossas relações, somos capazes de construir tudo que temos feito até hoje. Mas estamos chegando num momento de total controvérsia sobre aquilo que devemos fazer daqui para frente com esse pálido ponto azul. Os paradigmas estão mudando porque as urgências de mantê-lo azul
total. Dizem os especialistas de que se nós aumentarmos a nossa temperatura um pouco mais, talvez mais 1,5 grau, 2,5, dizem alguns, nós entraremos em colapso. Essa injustiça ambiental, ela é, segundo também uma grande estudiosa, num pequeno livro chamado Justiça Ambiental, lançado recentemente no Brasil, da senhora Mary Thompson. Essa senhora foi a primeira presidente da Irlanda, mulher. Ela fundou um instituto junto com Nelson Mandela chamado Instituto dos Anciões, que cuidam do mundo. São as pessoas que estão preocupadas que o mundo fique melhor. E a questão central é a questão ambiental. E ela, durante 10 anos, foi a pesquisadora, a senhora que cuidou da questão ambiental na ONU. Viajou o mundo inteiro e escreveu esse livro com depoimentos. Os depoimentos revelam que a justiça ambiental, a injustiça ambiental, é uma das principais alavancas da injustiça social. Porque ela está provocando no mundo um momento muito difícil de mobilidade humana, forçada pelas questões ambientais. Como, por exemplo, 2,3 bilhões de pessoas ainda não têm cozinha. Cozinham em latas a partir do fogo feito à mão, de alguma maneira, normalmente com materiais tóxicos. Essa poeira, essa fumaça, melhor dizendo, e as comidas tóxicas são responsáveis pela morte de 40 mil crianças por ano na África. Então, esse é o momento que essa discussão de hoje nos impõe. Ou seja, qual é o futuro da arquitetura? A arquitetura só terá futuro, no meu entender, se ela se transformar num direito humano. A arquitetura como um direito humano. Não a arquitetura como um direito só estético, que ela nunca vai abdicar, nunca vai deixar de ter, mas com direito social e humano, para que nós possamos manter esse pálido ponto azul. Senão nós continuaremos fazendo isso. Continuaremos queimando, destruindo, a pretexto de um progresso que na verdade não é um progresso, é uma destruição. Quando eu vejo trabalhos como esse que foram apresentados há pouco aqui, outros mais no mundo que estão se fazendo, ou que a gente tenta fazer no nosso pequeno escritório, ou que nós tentamos ensinar na escola da cidade, por exemplo, e em todas as escolas do mundo hoje, a questão central é essa. O que fazer para que nós continuemos progredindo sem destruir? Essa é a questão central. Não há outra questão. O que difere a arquitetura do século XX, eu que sou arquiteto que venho do século XX, e da arquitetura do século XXI? Quando os meus alunos me perguntam isso, eu sempre digo a mesma coisa. O que difere não é a estética nem a técnica. O que difere é a forma de produção da arquitetura. A arquitetura do século XXI será essencialmente coletiva, social e multidisciplinar. A arquitetura do século XX foi extremamente só autoral, individual e de uma maneira, de certa forma, muito particular. Hoje ela tem de ser social, coletiva e multidisciplinar. A ideia do arquiteto como um demiurgo, o demiurgo era um deus grego que sentava toda manhã, acordava e desenhava um mundo novo a partir da sua cabeça. Essa ideia do arquiteto como um demiurgo, ela é impossível no século XXI se nós quisermos superar isso. Nós teremos de uma vez por todas de entender que nós somos uma inteligência coletiva a construir um mundo melhor do que nós fizemos até aqui. As novas gerações não nos perdoarão. Não perdoarão o nosso egoísmo exagerado. Portanto, a arquitetura é um direito humano, tanto importante quanto qualquer outro direito da Carta dos Direitos Humanos. É a única forma de nós transformarmos a nossa visão da arquitetura e da produção dela. Porque nós vivemos essa contradição. Durante 6 anos eu trabalhei no plano diretor de Paraisópolis. Lá fizemos um pavilhão
que hoje é o centro desse lugar. Esse lugar está exatamente a menos de 20 minutos do centro econômico maior da América Latina, como, por exemplo, a Avenida Paulista. Essa contradição que nós fizemos nas cidades, nós teremos de superar. E é possível superar. Precisa haver 3 fatores fundamentais, no meu entender. O primeiro deles é a vontade política. O segundo é a competência técnica. O terceiro é o envolvimento da população que vive nessas cidades. E aí o dinheiro aparece. Bons projetos trazem dinheiro. A cidade foi feita para produzir riqueza, para nós nos encontrarmos. Só que não é só a riqueza material, é também a riqueza espiritual. É o encontro, é a troca. E nós estamos esquecendo ou esquecemos disso muito. Agora tentamos correr atrás desse prejuízo, só que é urgente. O tema aqui proposto nesse seminário, foi por isso que eu me animei muito em vir, e eu termino aqui. Eu comecei com uma história, vou terminar com uma história. Dizem que os professores são bons contadores de história também. Existe um pequeno conto de um matemático e poeta francês da passagem do século XIX para o XX, chamado Paul Valéry. Nesse conto ele fala uma coisa maravilhosa que é assim, essa imagem. Numa determinada cidade existia um maravilhoso construtor de navios, de embarcações. Ele sabia fazer o barco como ninguém. Ele sabia cortar a madeira correta, entalhar, fazer os encaixes funcionarem. Ele era reconhecido porque ele sabia exatamente a geometria de uma embarcação, ele sabia passar o betume no lugar certo para que a água de subpressão não invadisse o navio, ele era capaz de pôr o mastro no lugar certo, ele era famoso porque ele era um exímio construtor do navio. A pergunta que o conto do Paul Valéry, que era um matemático, faz é: mas qual era a verdadeira lógica dele de construir um navio? Qual era o seu principal objetivo? O seu principal objetivo não era a embarcação, era a viagem. Ele queria conhecer outros lugares, sentir a brisa do mar, ver as estrelas e poder percorrer outros lugares. Para mim, essa é uma das melhores definições do que nós fazemos. A arquitetura em si só tem sentido se ela produzir a viagem, o encontro, novas perspectivas. E as perspectivas novas são aquelas que incluem todos, e não só alguns. Muito obrigado.